Shalom Adonai. Estamos para mais um momento juntos aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico para uma aula dentro da proposta do playlist de missiologia. Quando nós falamos de missiologia ou de assunto relacionado à abrangência que está inserida na terminologia missões ou obra missional ou ação missional ou missionária da igreja, nós estamos falando de uma das principais, ou quem sabe a central ação e intervenção eclesial da igreja. Eclesial até no sentido não só de eclésia, igreja, mas também no sentido de proponência teológica, sentido máter da teologia, sentido máter da eclesiologia, sentido máter da ação da igreja em não só contexto social, religioso, mas no contexto de crença, de fé, de promulgação da fé. Nós sabemos que dentro do contexto do cânon, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, vamos ter todo um desenvolvimento, todo um arcabouço de assuntos não só relacionado a alguns singulares personagens do Antigo Testamento, mas também a todo um desenvolvimento textual, canônico, descritivo, histórico, narrativo, de como que podemos conceituar, descrever e abordar sobre missões. Depois, ao entrar no Novo Testamento, a partir da própria pessoa e da própria ação missional, de tarefa de Cristo, de missão de Cristo, de atividade de Cristo através da missão máter que ele tem, salvífica, soterológica, de soter, de Salvador, vai estar implicado o termo missão, vai estar ativo a obra missional, a partir dele o centro missional que irá resultar não só na salvação, mas na formação e edificação da igreja. Igreja esta que vai nascer em Atos, ali no contexto Pentecoste, todo o livro historiográfico de Atos Apóstolos apresentando uma ação missional, apresentando o conceito missional, apresentando a raiz missional, que podemos em Atos ter o termo mártir, que significa testemunha ou testemunhar, martiria, ou seja, aquele que viu, ouviu e está comprometido com o que viu e ouviu e agora tem a responsabilidade de testificar, anunciar, proclamar o que viu e ouviu publicamente, ou até, nesse caso, de termo com um aspecto jurídico, estar também testificando perante um tribunal. Então nós vamos ver que o livro historiográfico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, é um livro autenticamente missional. Não só Atos, mas aí todo o contexto epistolar do Novo Testamento, que é doutrinário, que é dogmático, que é teológico, ele vai ter um sentido historiográfico ou panorâmico, ou por trás dele, missional. Aonde vai estar relatando a atuação missional de Paulo,
a atuação missional de Pedro, a atuação missional de Tiago, a atuação missional de João, a atuação missional de todos aqueles que compõem o contexto de agiógrafos ou de escritores sagrados do Novo Testamento, que são apóstolos, e o termo apostoleu, no caso, no original grego, quer dizer enviado, ou aquele que foi enviado, e aí está relacionado diretamente com a obra missionária, com missão, com ação missional. Então, este sentido, missão, missões, missional, missiologia, ele está totalmente relacionado, diretamente relacionado ao contexto máter, ao sentido máter, da raiz, da origem, do fundamento, do nascimento da igreja, da eclesia, e automaticamente está dentro do arcabouço, da esfera, da raiz teológica também, não só quando se fala de tarefa, de compromisso, de ir, mas também ao sentido aplicativo e implicativo de estudar a teologia, de formar em teologia, de absorver a teologia, de ter o conhecimento teológico, porque ninguém vai ter um conhecimento teológico, ou alcançar o conhecimento teológico, ou formar em teologia, ou aperfeiçoar teologicamente, ou ampliar-se teologicamente para si próprio, mas vai alcançar essa formação, vai alcançar esse conhecimento, vai nutrir-se desta ciência para poder aplicá-la, cumpri-la, desenvolvê-la em uma tarefa, em uma atividade, em um compromisso, em uma ação relacionado, nesse caso, quando aplicamos ao termo missão e missiologia ou missional, a uma tarefa de ir e anunciar e proclamar e testificar. E aí entra o outro termo grego, evangelia, ou anunciar o evangelho. Aí evangelizestai, não é? Evangelizestai, ou evangelização, não é? E aí entra dentro desse contexto toda uma amplitude, uma percepção, uma gama, uma visão de esfera, de amplitude muito mais dimensionada, muito mais ampla, muito mais, vamos dizer assim, expressiva do que é ser e estar inserido em um contexto de missões. O missionário não é só o enviado. O missionário não é só aquele que vai, aquele que cumpre o chamado. Aliás, o termo chamado, kaleu, chamar, o que foi chamado, está no sentido de aquele que é escolhido, aquele que foi separado, não é? Para cumprir uma atividade, uma missão, uma tarefa. E quando ele tem essa responsabilidade, tem essa aplicação de chamado, de convocado, separado, aí também, vamos no aspecto de missão, também tem um outro sentido que tem que ser colocado em conjunto, que é a sua disponibilidade, ele se dispor, ele bradar e autoproclamar a expressão e viver a expressão, eis-me aqui, colocando-se pronto, apresentando-se preparado, não, apresentando-se disposto, porque a preparação vem na sequência, mas ele pode ser chamado depois de preparado, como ele pode ser chamado
e aí vai a preparar-se para cumprir o chamado. E ao cumprir o chamado, está indo com a convicção, a certeza e também a autenticidade, que vem através da autoridade concebida por Deus. Aí implica a unção, aí implica a autoridade, aí implica a virtude, o poder. Por isso que está lá em Atos 1:8, recebereis virtude, o poder. E para o quê? Para cumprir a tarefa, cumprir o chamado, cumprir a missão. Então todo esse contexto missional, ele verte o sentido do agir, ele verte o sentido do cumprir, ele verte o sentido de olhar a carência da humanidade e levar à humanidade o Evangelho, a boa nova, o Evangelho que vai causar salvação, transformação, metanoia, vai causar um impacto de transformar, de restaurar, converter, conceder um novo tempo, uma nova fase, uma nova dimensão, reconstruir, construir e conceder nova vida. Então é o caminho, é a direção, é o norte, é a palavra que irá gerar vida e gerar abundância e gerar eternidade e gerar e impetrar paz. Portanto, ser um missionário é ser todo um propósito, um projeto, um desenvolvimento de uma ação singular dentro do cristianismo. Quando estamos estudando a história da igreja e nos reportamos à história da igreja, vamos ver que a história da igreja é uma história de missões, é uma história missional. Desde lá do primeiro século da igreja, a esfera é ação missional, ação missionária. Segundo século, os pais da igreja que estão cumprindo também uma tarefa missional. Terceiro século, quarto século, quinto século, todos os séculos da historiografia ou da história da igreja, ou da história do cristianismo, vão nos levar à ação missional. Podemos dar um exemplo aqui dos irmãos morávios que nasceram ou surgiram da reforma radical que foi promovida na Suíça por Ulrich Zwingli, ao qual Ulrich Zwingli desenvolveu uma atividade que junto ao pietismo, ao movimento do puritanismo e depois mais tarde do pietismo naquela região dos Países Baixos e da Suíça também, e ali promovendo essa ação do puritanismo, do pietismo. Mais tarde vai surgir os irmãos morávios, que vai ser fruto desse trabalho, vai ser fruto de uma ação relacionada com missões, e os irmãos morávios, dentro do contexto histórico da igreja, vão ser, quem sabe, o principal grupo ou responsáveis dentro do período pós-reforma para impactar nações com envio de pessoas, com envio de chamados, com envio de comissionados para várias as cidades, várias regiões, vários países, alcançando até continentes, impactando com a proposta que eles tinham de anunciar um período novo, uma proposta nova de purificação, de restauração, oriunda da perspectiva e da proposta teológica do puritanismo e do pietismo. Então, assim é marcado
marcado todo o contexto missional. E aí entramos no século XVIII, vamos ter a pessoa do John Wesley, né? Que é chamado e é denominado por muitos de tição tirado do fogo. E este homem vai impactar a Inglaterra com o movimento Holiness Movement, o movimento de santidade, que vai ser um movimento que vai fazer um grande despertar e um grande avivar. Não é? E o avivar no original é trazer vida, e vai trazer uma vida nova, uma nova expressão para a Inglaterra, para a Europa, para os Estados Unidos, através do wesleyanismo, um movimento que vai ser oriundo da sua ação missional e vai levar o seu nome. Então, com isso, nós vamos ver que todo o contexto, não só de aspecto de segmento, não é? Teológico, de segmento eclesial, tanto se for dizer aqui confessional, anglicano, reformado, pentecostal, neopentecostal, ele vai estar inserido, congregacional também, ele vai estar inserido à aplicação, à ação e à amplitude do trabalho missionário, da ação missiológica, da ação missional, de uns gerando outros, e de uns gerando outros, vindo a nascer e surgir o coletivo, o grupo, o contexto que é aplicado para a terminologia fiéis, aqueles que vêm para serem acrescentados, como os que vão crendo e gerando outros que creem e gerando assim a eclesia, a igreja. Então, pensar em missões e relacionar missões é relacionar ela à teologia, ao papel da igreja, à tarefa da igreja e à tarefa do teólogo também, ou até coloco aqui como tarefa primaz do teólogo, porque o teólogo não pode ser só um cientista da religião, ou cientista do sagrado, mas também tem que ser aquele que articula o assunto, que divulga o assunto, que promulga o assunto com um fim: gerar outros, discípulos, tálmides, matetês, e com isso nós estamos cumprindo esta ação, essa participação e esse projeto, o projeto Gerar Vidas. Então esse é o sentido mater da religiosidade. Esse é o sentido mater da religião. Esse é o sentido mater do religare. Esse é o sentido mater do corpo, no sentido de estrutura corpórea da igreja. E igreja, pensando nela como habitação, e para ser a habitação, ela também tem que ser gerada, construída, não no sentido de estrutura física, mas no sentido de estrutura espiritual, de povo, de pessoas, de mentes, de ideias, de projeções, de convicções, que todas vão ser resultado dessa atividade, dessa tarefa, a tarefa missional. E essa foi quem sabe, podemos até afirmar que esta foi a principal ação, não só no contexto neotestamentário, relacionando a ação de Cristo, mas no contexto também veterotestamentário, relacionando o contexto da proposta de Yahvé, a proposta de Deus para os patriarcas, para os sacerdotes, para Israel, o seu povo, para os profetas, e depois entrando
no Novo Testamento para o Filho, o Verbo que se faz carne, e depois para os apóstolos, a igreja, para os discípulos e para todos aqueles que são acrescentados, gerando outros e cumprindo o mandamento do ir. Essa é a principal, a primaz ação, não só do cristianismo, mas primaz ação de Deus e proposta de Deus e projeto de Deus e plano de Deus para o homem, para a humanidade. Para aquele que quer gerar a fé, gerando outros a levar e a ter a fé. Então essa seria a grande proposta, o grande sentido aplicativo e implicativo da terminologia missão, da tarefa missão e da ação missional, a partir não só de um contexto canônico, mas de um contexto social, de um contexto religioso e de um contexto espiritual. Era isso que tínhamos para hoje nessa aula, que foi totalmente direcionada para missões. Obrigado a todos.